Imagine por um instante aquele momento em que o mundo parece desacelerar. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque, de alguma forma, você sente que não precisa mais lutar com as próprias forças. Sabe quando o coração, mesmo machucado, silencia e a alma começa a escutar? Talvez você não tenha percebido ainda, mas esse silêncio, esse leve sussurro que quase passa despercebido, é Deus te chamando. Não para um lugar distante, não para algo inatingível, mas para a paz. E essa paz está mais perto do que você pensa. Sim, eu sei, você já tentou de tudo. Já buscou respostas em promessas vazias. Já colocou esperança em pessoas que não souberam cuidar dela. Já confiou em caminhos que só te deixaram mais cansado. Quantas vezes você olhou para o céu esperando por um sinal, mas tudo o que recebeu foi o eco do seu próprio desespero. Mas respira fundo agora. Isso, porque o que eu vou te dizer pode mudar a forma como você está olhando para a sua vida. Às vezes, o que nos separa da paz não é a falta de fé, é o excesso de barulho. Barulho das cobranças internas, dos pensamentos repetitivos, das lembranças que ainda gritam. E no meio desse caos, fica difícil perceber que o verdadeiro caminho para a paz nunca foi sobre encontrar um lugar calmo, mas sobre reconhecer aquele que caminha com você mesmo quando tudo está em tempestade. Você não precisa ir longe, não precisa esperar por uma grande virada. A paz verdadeira não chega com um anúncio em letras garrafais. Ela chega sutilmente. Quando você começa a se lembrar de quem te sustenta, quando você, em vez de fugir do caos, escolhe descansar em Deus dentro dele. Olha só, não é ausência de dor, não é um contrato de vida perfeita, é saber que, ainda que tudo desabe, por fora, por dentro, há um lugar onde você se encontra com Deus. E ali, nada pode te atingir. Esse lugar não é uma teoria bonita, é um abrigo real. E o nome dele é Jesus. Quantas vezes você já escutou isso? Talvez tantas que pareça mais uma frase bonita do que uma verdade viva. Mas deixa eu te contar uma coisa. A paz que Jesus oferece não é uma paz comum. Ela não depende do que acontece ao seu redor. Ela não é frágil como o mundo. Ela é firme e, acima de tudo, é constante. Mesmo quando tudo muda, ela permanece, porque a paz de Deus não vem do que você sente, vem de quem Ele é. Sabe aquele dia que parecia insuportável e mesmo assim você passou por ele? Aquela noite em que você chorou até dormir, mas acordou? Aquela vez que você teve certeza que não ia suportar, mas aqui está, lendo isso agora? Então, esse é o tipo de paz que te sustentou sem você perceber. E ela continua aí, esperando você parar de correr para fora e olhar para dentro. Você já tentou se acalmar sozinho e percebeu que quanto mais força você fazia, mais ansioso ficava? É porque a paz que cura não é construída com controle. Ela é recebida com entrega. Então me deixa fazer um convite agora. Mas não é um convite religioso, formal ou distante. É um convite humano, real, direto para o seu coração machucado, para a sua mente cansada. Pare um instante, feche os olhos e diga para Deus, com as suas palavras, com a sua verdade, como você está se sentindo. Não precisa filtrar, Ele aguenta, Ele entende. Você não precisa explicar tudo. Deus já leu cada pensamento antes mesmo de você conseguir organizar. O que Ele quer agora não é que você resolva, é que você confie. E confie em quê? Confie que Ele já está preparando o chão que vai sustentar seus próximos passos. Confie que Ele não abandonou você naquela noite em que você se sentiu invisível. Confie que mesmo quando você se perdeu de si, Ele te achou e continua te olhando com os olhos de quem vê além da sua dor, além dos seus erros, além do seu desânimo. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como confiar se eu não vejo nada mudando? E é aqui que mora o segredo. A paz verdadeira não depende de mudança externa. Ela começa na transformação interna. Não é sobre a tempestade parar.
É sobre você se tornar alguém que sabe onde se esconder enquanto ela passa. E esse esconderijo tem nome: presença. Sim, a presença de Deus é o lugar onde a paz começa a respirar dentro de você. Não é um lugar físico, mas é mais real do que tudo. É onde você se encontra com a verdade que liberta. Onde você é lembrado de que não está sozinho. Onde as vozes que acusam perdem força diante da voz que acolhe. Onde o passado não grita mais alto que o propósito. Onde a culpa se dissolve na graça. Onde o medo é desarmado pelo amor. Imagine agora uma casa. Não uma casa luxuosa ou perfeita, mas uma casa simples, onde tudo é acolhido, onde há um cheiro de café, uma luz amarelada, um canto de refúgio. Essa casa é o coração de Deus, e Ele deixou a porta entreaberta esperando por você. Você não precisa se arrumar para entrar, não precisa entender tudo, basta chegar. Talvez a maior mentira que o inimigo te contou foi que você precisa estar em paz para buscar a Deus. Mas é justamente o contrário. Você busca a Deus para aprender a viver em paz. Essa é a diferença entre o mundo e o céu. O mundo diz: conquiste para merecer descanso. Deus diz: descanse, e eu te mostrarei o que é viver de verdade. E é por isso que hoje, aqui, agora, você está sendo chamado a, não para fazer mais, mas para confiar mais. Não para correr, mas para aquietar. Não para carregar o mundo, mas para deixar Deus cuidar de você. Esse é o caminho. E ele começa agora mesmo, sem fórmulas, sem promessas de que tudo será perfeito, mas com a garantia de que você não vai mais caminhar sozinho. A paz que você busca não está num futuro distante, nem num lugar inalcançável. Ela está onde a fé começa, onde a entrega vence o controle, onde a alma encontra repouso em meio às incertezas. E se tudo isso está tocando algo aí dentro de você, então talvez você já tenha encontrado o começo do caminho. Você já reparou como o coração humano tem uma habilidade estranha de colecionar pesos invisíveis? Não se trata apenas dos problemas concretos, das contas, das doenças, das perdas. Às vezes é aquele olhar que você recebeu e não esqueceu. Aquela palavra atravessada que ainda ecoa, mesmo depois de anos. Aquela sensação de que por mais que você faça, nunca é suficiente. Aquele sentimento de estar fora do lugar, mesmo cercado de gente. Essa é a bagagem silenciosa que muita gente carrega e não sabe como deixar no chão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa com carinho. Você já pensou que talvez a paz que Deus quer te dar não seja um alívio temporário, mas uma nova forma de viver? Porque existe uma paz que não apenas visita, mas decide morar. Uma paz que não exige que tudo fique certo, mas que transforma o modo como você caminha no meio do incerto. Só que, para que essa paz se estabeleça, algo precisa ceder. E muitas vezes, o que precisa ceder é o seu orgulho de tentar fazer tudo sozinho. É o apego a uma dor que você já entendeu, mas ainda não soltou. É a teimosia de continuar se culpando por erros que Deus já perdoou. Tem dores que se tornam muletas. A gente se acostuma tanto a viver com elas que esquece como é andar sem peso. Tem feridas que já cicatrizaram, mas a gente continua coçando como se não soubesse viver sem o incômodo. Mas olha, Deus está dizendo hoje: filho, filha, você não precisa mais lutar com fantasmas. Não precisa continuar repetindo essa velha história. Eu tenho algo novo para escrever, mas você precisa me entregar a página. E talvez você pense: mas eu não sei como entregar. Tudo bem, Deus não espera que você saiba. Ele só espera que você deseje. A entrega não é sobre capacidade, é sobre rendição. É sobre aquele momento em que você diz: Deus, eu não aguento mais tentar controlar tudo. Eu não tenho mais forças para segurar o que está desmoronando. Então toma
Toma meu medo, toma minha dor, toma minha dúvida, me ensina a viver de um jeito que eu ainda não conheço. É aí que começa a verdadeira paz, quando você para de tentar entender tudo e começa a confiar que Deus entende. Mesmo quando você não vê, você já se deu conta de que algumas das maiores transformações da vida acontecem no escuro. O broto da planta nasce debaixo da terra. O bebê se forma no silêncio do útero. As raízes crescem onde ninguém vê. Assim também é com a fé. Ela floresce em silêncio, nas profundezas da alma, nos momentos em que tudo parece oculto e sem sentido. Mas não é porque você não está vendo que Deus não está agindo. Enquanto você ora chorando, Ele está construindo coisas no invisível. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está moldando suas fortalezas internas. Enquanto você sente que está parado, Ele está alinhando encontros, curas, respostas. Só que para perceber isso, você precisa desacelerar por dentro. Precisa aprender a escutar o silêncio. Precisa entender que a fé não grita, ela sussurra. Deus não compete com o barulho do mundo. Ele fala no espaço entre os ruídos. E se você vive ocupado demais, tentando resolver tudo, talvez esteja perdendo as respostas que já foram dadas no silêncio. Sabe aquela sensação de que a vida perdeu o brilho? Pode ser que a sua alma esteja sedenta por descanso e você está tentando saciar isso com conquistas, distrações ou respostas rápidas. Mas nada externo vai curar um cansaço que é da alma. A alma não se alimenta de likes, metas cumpridas ou aprovação dos outros. Ela se alimenta de presença, da presença de Deus, do toque suave dele no lugar exato onde ninguém mais alcança. É por isso que tem tanta gente rodeada de conquistas, mas se sentindo vazia. Porque a alma não quer aplausos, ela quer paz. E a paz não vem com mais esforço, ela vem com mais rendição. Agora pensa comigo, e se você começasse a viver como quem confia, mesmo sem entender? E se você começasse a descansar em Deus, não quando tudo estivesse resolvido, mas justamente agora, enquanto tudo ainda está em construção? Porque fé não é esperar para confiar, é confiar enquanto espera. E quando você vive com esse tipo de confiança, o mundo ao redor pode até desmoronar, mas você permanece de pé por dentro. Você já viu aquelas árvores que enfrentam tempestades e continuam firmes? Não é porque elas não sentem o vento. É porque as raízes delas estão mais profundas do que os olhos conseguem ver. Assim também é quem vive enraizado em Deus. O vento bate, as lágrimas caem, o medo visita, mas há uma paz firme que não balança. E essa paz não é um prêmio para quem é forte. Ela é um presente para quem se rende. Por isso, pare de se medir pela sua força. Pare de se comparar com quem parece ter tudo sob controle. Deus não está pedindo que você seja impecável. Ele está pedindo que você seja sincero. Você pode estar despedaçado por dentro. Ainda assim, Deus te vê como alguém pronto para ser reconstruído. Ele não rejeita cacos. Ele faz arte com eles. A paz que Ele oferece não é algo que você precisa merecer. É algo que você precisa receber. E às vezes, tudo que Ele está esperando é um simples: Deus, eu não sei como continuar, mas eu quero continuar contigo. Acredite, esse desejo, mesmo frágil, já é suficiente para Ele começar algo novo. Você não precisa saber orar bonito, não precisa entender toda a Bíblia, não precisa estar com tudo resolvido. Você só precisa estar disposto a abrir a porta do coração e dizer: entra, Senhor. E Ele entra, sempre entra, porque o maior desejo do coração de Deus nunca foi te julgar, foi te restaurar. Então deixa Ele cuidar das suas feridas. Deixa Ele limpar as lágrimas que ninguém vê. Deixa Ele sussurrar no seu caos que ainda existe esperança.
Você pode até não sentir agora, mas um novo tempo já começou. Um tempo onde a paz não será uma visita, mas uma morada. Um tempo onde você não será mais definido pelas lutas que enfrentou, mas pelo amor que te sustentou. Um tempo onde a fé vai te levar por caminhos que você jamais imaginou. E onde a presença de Deus será a luz que acende mesmo nas noites mais escuras. E essa luz, mesmo pequena, vai ser suficiente para te guiar um passo por vez. Então respira, confia e continua, porque a paz de Deus não está lá na frente, esperando você merecer. Ela está aqui, agora, esperando você parar de lutar sozinho, e descansar nos braços de quem te ama mais do que você consegue entender. Às vezes, o que Deus quer curar em você não é só a dor do que aconteceu, mas a forma como você começou a se enxergar depois da dor. Tem feridas que nos fazem mudar o jeito de olhar para a gente mesmo. Depois de uma rejeição, você começa a acreditar que não é digno de amor. Depois de um erro, você passa a se ver como alguém incapaz de recomeçar. Depois de uma perda, você começa a viver como quem não merece mais alegria. E é exatamente aí que a paz de Deus precisa entrar. Não só para acalmar o que está ao redor, mas para libertar você da imagem distorcida que criou de si mesma. Porque Deus não vê você como um rascunho. Ele te olha como obra-prima, mesmo nos dias em que tudo parece confuso, inacabado, dolorido. Ele conhece cada parte sua, inclusive aquelas que você tenta esconder, e ainda assim escolhe amar. Isso já deveria ser o suficiente para te fazer parar de lutar contra você mesmo. Mas o coração humano é teimoso. Ele guarda vozes antigas, coleciona traumas, repete mentiras que ouviu lá atrás. Por isso, às vezes, é preciso calar tudo para escutar Deus. Desligar o barulho, a pressa, a autopunição e simplesmente ouvir a voz que sussurra: você ainda é meu, você ainda é minha. Não importa o que tenha acontecido, eu não mudei de ideia a seu respeito. Quantas vezes você deixou de viver coisas lindas por medo de não dar conta? Quantas portas você mesmo a fechou porque acreditou que não era digno? Quantas promessas de Deus você engavetou por se achar pequeno demais? A paz verdadeira começa quando você para de fugir de quem Deus está dizendo que você é. Porque às vezes, a maior batalha da fé não é contra o mundo, é contra a sua autoimagem. É contra aquele velho eu, ferido, amargurado, desacreditado, que insiste em dizer que você não vai conseguir. Mas Deus está te chamando para se levantar como quem crê de novo. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo está mudando dentro. Você não precisa se transformar em outra pessoa para ser amado por Deus. Mas quando você se permite ser amado por Ele, é impossível continuar a mesma pessoa. Porque o amor dele é criativo, transforma, levanta, cura. Ele não apenas te acolhe no estado em que você está, ele te chama para uma nova condição. Mas é preciso dizer sim. Sim para um novo olhar. Sim para um novo ritmo. Sim para um novo capítulo que não repete os traumas dos anteriores. Talvez a sua maior libertação não venha de um milagre externo, mas de uma reconstrução interna. E tudo começa quando você aceita se despir das máscaras que usou para sobreviver. Deus não quer sua performance, quer sua verdade, seu cansaço, sua dúvida, seu grito preso na garganta. É com isso que Ele trabalha. E o mais bonito é que Ele não se apressa. Enquanto você exige de si mesmo resultados, Ele está interessado em processo. Enquanto você cobra respostas, Ele quer formar raízes. Enquanto você busca atalhos, Ele constrói fundamentos. Porque paz de verdade não se fabrica, se cultiva. E para cultivar, é preciso estar disposto a cuidar do que ninguém vê, a parar por dentro, a ouvir sua alma, a silenciar os ruídos que te mantêm distraído do essencial.
Talvez por isso você esteja sentindo esse incômodo. Não é abandono, é convite. Convite para sair do automático, para reavaliar o que você está chamando de vida. Convite para lembrar que não é normal viver anestesiado, insensível, esgotado, fingindo sorrisos enquanto implora por um alívio silencioso. A paz de Deus não é fingimento. Ela é verdade que descansa. É respiração profunda depois de anos em alerta. E sabe o que é mais especial? Ela não depende de um ambiente perfeito. Ela nasce em meio ao caos, se alimenta da fé, se fortalece na entrega. Ela não exige que o mundo pare. Só pede que você pare por dentro, o suficiente para deixar Deus conduzir. Às vezes, a maior bênção não é o que muda. É quem você se torna enquanto espera pela mudança. Você percebe isso quando descobre que a paz de Deus não te isenta da dor, mas te livra do desespero. Ela não te tira da tempestade, mas te ensina a dormir no barco enquanto o vento sopra. Foi isso que Jesus fez. Enquanto os discípulos se apavoravam, ele dormia, porque sabia quem estava no comando. Porque a paz que ele carregava não dependia da bonança, vinha de uma confiança absoluta no Pai. E essa é a paz que ele quer te dar. Não a que depende das circunstâncias, mas a que muda a forma como você caminha por elas. Imagina o que aconteceria se você começasse a olhar suas dores não como inimigas, mas como pontes. Pontes que te levam para um lugar de maior profundidade. Pontes que te aproximam de Deus, não pela força, mas pela fragilidade. Porque sim, existem revelações que só vêm na dor. E não porque Deus gosta de ver você sofrer, mas porque muitas vezes é no vale que paramos de correr e começamos a escutar. Você já percebeu como o sofrimento nos deixa mais atentos? Como as lágrimas limpam a visão? Como os dias difíceis revelam o que realmente importa? Não desperdice sua dor. Não transforme sua ferida em cárcere. Ela pode ser janela, ela pode ser altar. E se você estiver disposto a levar isso diante de Deus, algo novo vai nascer. Não do jeito que você imagina, não na velocidade que você gostaria, mas com a delicadeza e precisão de um pai que sabe exatamente o que está fazendo. Então, não se desespere. Não é o fim. Não é tarde demais. Não está tudo perdido. A paz está vindo. Ou melhor, ela já está aí, batendo na porta, soprando devagar, chamando você para um novo jeito de existir. Um jeito onde o coração não precisa mais viver em guerra. Onde o medo não dita mais os passos, onde a esperança é mais forte que o histórico e onde a sua identidade é firmada no amor de Deus e não nas marcas do passado. Você consegue sentir isso? Esse convite suave, mas firme, é o próprio céu se inclinando sobre você e dizendo: não temas, eu estou aqui e nunca deixei de estar. Tem horas em que a alma grita mesmo quando a boca permanece calada. Você continua se movendo, fazendo o que precisa ser feito, mantendo a rotina. Mas por dentro existe um cansaço que não se explica com palavras. É como se tudo estivesse pesado, mesmo quando não há peso visível. E o mais confuso é que por fora parece que está tudo certo. Ninguém vê o que acontece nas entrelinhas do seu silêncio, mas Deus vê. Ele percebe o desânimo que se esconde no "tá tudo bem". Percebe o esforço que você faz para continuar acreditando. E Ele não está te acusando por estar cansado. Ao contrário, está chamando você para descansar nele, porque nem sempre a cura vem através de grandes mudanças. Às vezes, ela começa com um simples ato de sinceridade. Deus, eu não estou conseguindo. Essa frase, que muitos têm medo de dizer, pode ser o início de uma restauração real. Porque quando você para de fingir força, começa a experimentar a força que vem do alto. Você já tentou ser forte por tanto tempo. Já segurou lágrimas para não preocupar ninguém. Já continuou sorrindo, mesmo com o coração em pedaços.
Mas agora é tempo de fazer diferente. Deus não quer que você esconda suas dores, quer que você traga tudo para Ele, porque Ele sabe o que fazer com aquilo que você não sabe nem por onde começar. Há um lugar onde a alma pode respirar novamente. Um lugar onde a cobrança se cala, onde a comparação perde o sentido, onde a paz não é uma promessa distante, mas uma presença viva. Esse lugar se chama presença. É ali que Deus te lembra que você não é o que fizeram com você, nem o que disseram sobre você. Você é aquilo que Ele declarou desde o início, filho amado, filha preciosa. E não importa quão longe você tenha ido, ou quão quebrado a você esteja agora, Ele ainda está disposto a te reerguer, e não como quem conserta um objeto, mas como quem ressuscita o que já estava sendo considerado perdido. Sabe aquela parte sua que você considera irreparável? Aquela emoção que parece insensível de tanto apanhar? Aquele sonho que você já enterrou em silêncio, sem ninguém saber? É justamente aí que Ele quer tocar, porque Deus não trabalha com aparência. Ele vai direto onde dói, não para expor, mas para restaurar. E às vezes, isso dói. Sim, cura também dói, porque envolve abrir o que estava fechado há muito tempo. Envolve mexer onde você já tinha decidido que ninguém mais entraria. Mas a diferença é que quando é Deus quem entra, Ele não invade. Ele toca com mansidão, Ele trata com paciência e Ele permanece até que tudo esteja de pé de novo. Não com pressa, não com pressão, mas com amor. Amor suficiente para reconstruir ruínas. Amor forte o bastante para transformar cacos em testemunhos. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais fingir que está tudo certo. Deus não espera de você uma performance espiritual. Ele espera uma entrega sincera, porque é no quebrantamento que Ele opera com mais profundidade. E se você permitir, Ele vai mudar sua história. Não apenas os fatos, mas o seu olhar sobre eles. Ele vai te ensinar que mesmo as cicatrizes podem brilhar, que mesmo os dias cinzas podem revelar algo belo, porque Ele é especialista em trazer sentido ao que parecia um erro. Ele pega aquilo que o mundo descartou e faz renascer. Quantas vezes você se sentiu como alguém fora do plano, como se tivesse perdido o tempo, estragado tudo, desperdiçado chances? Mas o que você chama de atraso, Deus pode transformar em preparo. O que você rotulou como falha, Ele pode redimir como aprendizado. Nada está tão fora do lugar que Deus não possa reorganizar. E essa é a beleza da graça. Ela não exige perfeição, exige abertura. Você está disposto a abrir mão da necessidade de controle? A parar de tentar merecer aquilo que já está sendo oferecido de graça, porque a graça não se conquista, se recebe. E só recebe quem decide soltar as defesas. Tem bênçãos que você ainda não experimentou porque está preso à lógica. Mas Deus opera no campo da fé. E fé não é ausência de dúvidas. Fé é caminhar mesmo com dúvidas no bolso. É confiar mesmo quando o cenário ainda não mudou. Você não precisa ver tudo resolvido para descansar. Você só precisa acreditar que Deus está conduzindo. E Ele está. Ainda que tudo pareça parado, o céu está em movimento. Ainda que o silêncio doa, Ele continua falando nas entrelinhas. E mesmo quando você se sente distante, Ele está mais perto do que nunca, porque Deus não abandona os seus. Ele é o único que permanece quando todos se vão. O único que entende quando ninguém mais entende. O único que não se assusta com sua verdade. Talvez hoje você esteja lutando contra você, mesmo Talvez esteja se punindo por decisões passadas, mas Deus não está interessado em te acusar. Ele quer libertar você da culpa que te aprisiona. Porque enquanto você insiste em se castigar, Ele insiste em te restaurar. E restauração não é voltar a ser como antes. É se tornar ainda melhor depois do que te quebrou. Você não precisa voltar ao que era. Deus está te chamando para algo
Novo, não apenas uma nova fase, mas uma nova versão sua, mais leve, mais consciente, mais inteira, uma versão que não depende da aceitação dos outros para se sentir amada, que não negocia sua paz por migalhas de atenção, que aprendeu a dizer não sem culpa e sim com verdade. Essa versão está sendo construída agora, nesse exato momento. Enquanto você lê, Deus está alinhando coisas invisíveis. Ele está te preparando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Então não desista, não se entregue ao cansaço. Não aceite viver abaixo do que foi criado para viver. Há algo maior esperando você, e começa quando você escolhe descansar em quem Deus é, e não no que você sente, porque sentimentos mudam, mas a fidelidade dele permanece. Hoje pode parecer confuso, mas amanhã, quando você olhar para trás, vai entender. Vai perceber que até os silêncios tinham propósito, que até os dias escuros carregavam sementes de algo bom, que até as lágrimas foram usadas por Deus para limpar os olhos do coração. Então respira fundo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus está aqui, presente, perto, vivo e totalmente disposto a te conduzir, passo a passo, até a paz que você tem buscado.